Boa noite, Glória. Nós continuamos, então, com o nosso estudo do Evangelho de Tomé. Estamos na sua fase final, os 15 últimos versículos. Já estamos, então, no versículo Logion 101. Eu vou lembrar, mais uma vez, a vocês que esse texto foi escrito em copto. Copto é uma língua do Alto Egito, que era escrito servindo-se de muitos dos caracteres gregos, sendo, porém, muito provável que os ensinamentos de Jesus tinham sido proferidos, como ele normalmente fazia, em aramaico, depois provavelmente traduzido para o grego e mais tarde registrado em copto por alguns dos seus seguidores no Egito, porque esse documento foi encontrado em Nag Hammadi, no Egito, e foi encontrado no Egito porque foi preparado para aqueles discípulos que viviam no Egito, provavelmente no mosteiro de São Pacômio, relativamente perto da caverna onde foi encontrado a grande jarra com esses manuscritos que veio a constituir a biblioteca de Nag Hammadi. Então, a tradução de uma língua para outra, línguas que agora são praticamente línguas mortas, que nós não temos à nossa disposição filólogos totalmente capacitados para expressar precisamente a linguagem que tinha sido usada pelo mestre. Portanto, volta e meia, em algumas dessas passagens, nós temos uma linguagem que nos deixa de cabelo em pé. E isso aqui é o que nós temos no Logion 101. Jesus disse: quem não odeia seu pai e sua mãe como eu, não pode se tornar meu discípulo. E quem não ama seu pai e sua mãe como eu, não pode se tornar meu discípulo. Porque minha mãe me gerou, mas minha verdadeira mãe me deu a vida. Começa a coçar a cabeça, meu Deus, o que é isso? Quem não odeia seu pai e sua mãe? É aramaico, a língua que Jesus normalmente falava, era uma língua assim mais enxuta, uma língua, eu temo que venha a ser mal interpretado, mas uma língua mais primitiva, mais rústica, em que as palavras tinham vários significados. Então, o termo quem não odeia, os filólogos tendem a dizer que isso expressava quem não ama de forma desapegada. Então, quem não odeia, quem não está desapegado
de sua mãe e de seu pai, como eu, não pode se tornar meu discípulo. Aí não fica tão chocante. Jesus está dizendo, então, que é necessário que venhamos a desenvolver amor e desapego ao mesmo tempo para o pai e para a mãe, para se tornar discípulo dele. O que ele provavelmente estava querendo dizer para nós? Que nós temos que aprender a amar pai e mãe, porém com desapego, que eles não são meus, não são os únicos no mundo a quem eu tenho que ter amor, carinho, dedicação, porque todo instrutor espiritual verdadeiro tem como objetivo dar ensinamentos, nos ensinar práticas facilitadoras para a nossa expansão de consciência, que nos capacite o mais rapidamente possível a expandirmos a consciência e entrarmos naquele estado de consciência que a tradição cristã chama de reino dos céus, o estado de consciência da unidade, que não há separatividade, há individualizações, porém união, assim como todas as folhas de uma grande árvore frondosa fazem parte da folhagem daquela árvore como um todo, cada uma daquelas folhas faz parte daquele todo, da árvore, da família humana. Então, essa noção tão difícil para nós de captarmos e vivenciá-la, de que fazemos todos parte da família humana. A separatividade é uma ilusão. Nós temos individualidades, mas somos todos um, como as folhas de uma árvore são um, como as células do nosso corpo humano. Nós temos trilhões de células em nosso corpo. Todas elas fazem parte do mesmo corpo. Então, essa é uma noção que, teoricamente, a gente entende, mas quando nós somos chamados a dar um passo além, todos nós, membros da família humana, somos parte desse todo que é a humanidade. E esse todo é uma expressão da vida una, da vida que tudo permeia e vivifica em nosso mundo, na manifestação. E isso dá uma dorzinha de cabeça para a gente tentar captar, vivenciar isso, porque tudo na manifestação tem sua razão de ser. Nós nos manifestamos com um corpo físico, um corpo energético, um corpo astral, emocional, um corpo mental. Esses 4 corpos fazendo parte da nossa natureza inferior, que nós vemos, percebemos como sendo algo separado. Cada um de nós, essas figurinhas que nós vemos aqui na tela do computador, do celular, aqueles que estão vendo pelo celular, nós vemos pessoas separadas, corpos separados, mas aquilo que vivifica esses corpos, a vida uma é uma só. Porém,
a nossa consciência atualmente está limitada e faz parte do grande propósito da manifestação, o aquilo, e eu me sinto até mais confortável em chamar aquilo em vez de aquilo que nós chamamos de Deus, que é absolutamente incompreensível. Os sábios chamam incognoscível. Nós não podemos conhecer, mas nós temos como objetivo expandir a nossa consciência e, numa determinada etapa da nossa grande jornada de expansão de consciência, vivenciarmos essa unidade, vivenciarmos aquilo que transcende os euzinhos separados e é cada vez mais próximo da fonte de toda a manifestação de tudo aquilo que existe. Então, voltando agora para o Evangelho de Tomé, ele nos deixa meio baratinado. Quem não se desapega de pai e mãe, e quem não ama pai e mãe como eu, não pode se tornar meu discípulo. Então, ele diz que nós temos que aprender a amar a todos os seres, inclusive aqueles que são mais próximos de nós nesse mundo, que são pai e mãe. Os mais próximos de nós temos que amar, verdadeiramente amar, porém com desapego. Ele não é meu. Eles são aqueles que me trouxeram para esse mundo, que nos deram a vida corpórea, o instrumento para a nossa atuação na escola da vida em mais uma etapa das várias etapas que nós tivemos frequentando a escola da vida, encarnados. Então, pai e mãe foram extremamente importantes, mas existe uma fonte por trás do pai e mãe corpóreos, que é o pai espírito, a mãe natureza, que nos permite, então, a todos nós estarmos trilhando esse caminho mais uma vez. Portanto, para nos tornarmos discípulos de Jesus, os discípulos são aqueles que conseguem aprender os ensinamentos do Mestre e depois fazem o compromisso de se tornarem instrumentos para compartilhar esses ensinamentos com um número cada vez maior de membros da família humana. Então, é isso. Os discípulos de Jesus tinham que aprender com eles os ensinamentos facilitadores para essa grande jornada, como eles tinham aprendido. Mas, para se tornar discípulo, nós temos que aprender a amar verdadeiramente, profundamente, porém com desapego. Não é meu, no sentido egoísta, apegado, que nós geralmente temos daqueles que são mais próximos a nós, com elos de sangue, como as nossas tradições costumam dizer. E é interessante que Jesus, nesse Louviam, diz: a minha mãe que me deu a vida terrena, que leva à morte do corpo. Quando a gente vem para esse mundo e recebe
um corpo físico, esse corpo físico é o instrumento para que a gente possa, por algumas décadas, trilharmos a escola da vida até que chegue o momento de deixar aquele corpo para trás. Nós não pensamos assim, deixar aquele corpo para trás e continuarmos a nossa jornada do outro lado, sem o corpo físico, por algum tempo com outros corpos, até que venhamos a ser consciências que transcendem aquilo que nós imaginamos de algo separado. Aí entramos na verdade da unidade. Isso, para nós, nos deixa com uma dorzinha de cabeça, né? Essa vivência da unidade, mas isso faz parte do nosso aprendizado aqui, nesse mundo. E é isso, então, que Jesus procurou nos passar nesse elogio. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta, fazer alguma observação? Todas as observações que venham enriquecer essa nossa troca de informações são muito bem-vindas. Então, vamos continuar. Jesus disse: ai dos fariseus, porque eles são como um cão dormindo na manjedoura dos bois. Não comem, nem deixam que os bois comam. É forte, não é? Uma imagem que a gente pode muito bem imaginar quem tem alguma vivência do campo, das fazendas, os bois recebendo complementação de pastagem nas manjedouras e um cão ali em cima, né, quando os bois aproximam, não deixam eles se aproximarem, comer, mas ele não come daquilo que está na manjedoura. Então, Jesus tinha essa habilidade de um mestre de encontrar imagens que pudessem nos trazer uma riqueza de entendimento. Então, os fariseus eram tidos como os doutores da lei. Eles são apresentados aqui como sendo pessoas frustradas e infelizes, pois eles se colocam numa posição no mundo interior em que deveriam estar se alimentando espiritualmente, mas eles se colocam numa posição de não permitirem que o público realmente se alimente espiritualmente, porque eles estão ali impedindo que o público, aqueles que estão buscando o alimento espiritual, receba esses alimentos. E, em vez disso, eles passam para o público preceitos de menor importância, preceitos que têm a ver com a tradição judaica e não necessariamente com ensinamentos espirituais. Eu não estou dizendo que não tinham, que não passavam ensinamentos espirituais, mas passavam muito mais orientações da tradição judaica. Por que tradição judaica e não ensinamentos espirituais? Vejamos, é dito que a tradição judaica
foi apresentada como a lei mosaica. Ora, nós ouvimos falar que Moisés subiu a montanha, né, e recebeu os preceitos da lei, que eram em número de quantos? 10. O decálogo. Então, os preceitos da lei, as 10 leis que os seguidores da tradição judaica deveriam seguir, eram 10. Porém, a lei mosaica era apresentada como 613 preceitos. Haja inflação para levar 10 a 613. Então, obviamente, havia muito mais ensinamentos relacionados com a tradição. Não é que não sejam úteis. Por exemplo, os ensinamentos a respeito da comensalidade das refeições tinham antes que fazer a ablução das mãos, que não era só aquilo que nós antigamente fazíamos assim, e agora, com a pandemia, aprendemos que temos que fazer assim, assim. E todo esse ritual para realmente lavar as mãos, e até indo até o cotovelo. Então, isso aí é começo de conversa a respeito dos preceitos da comensalidade, como preparar a comida, principalmente abater os animais, coisa que os vegetarianos ficam de cabelo em pé, mas era a tradição daquele tempo. Mas, então, o que é importante é o alimento espiritual. Jesus faz essa encenação para chamar a atenção que não só os judeus, naquele tempo, acabavam tendo toda uma série de orientações que não estavam diretamente ligadas com ensinamentos espirituais. Será que nós também não enfrentamos o mesmo desafio nas nossas tradições religiosas? Será que nós não temos muita coisa que é de menos importância, tem a ver com tradição, com crenças, e não necessariamente com o ensinamento espiritual? Quantas e quantas pessoas, sábios, já disseram que as religiões separam, a espiritualidade une. Quando a gente começa a estudar os ensinamentos dos sufis muçulmanos, os ensinamentos da Cabalá judaica, com os ensinamentos gnósticos, nós verificamos, e também o budismo esotérico, nós verificamos que existe muita afinidade com esses ensinamentos espirituais das diferentes tradições. No entanto, quando nós começamos a estudar os ensinamentos dessas diferentes religiões, é tudo para separar e não para unir. Então, Jesus chamando a atenção com esse exemplo que nós devemos buscar a essência, aquilo que é importante, que nos ajude a desenvolver a consciência da unidade. Espiritualidade, evolução, tem só a ver com essa vivência da unidade. Vivência não é sabermos intelectualmente,
que somos todos um, e repetirmos isso, somos todos um, e no momento seguinte atua, age, mostra que acredita que cada um por si e Deus por todos. Então, aqui nós temos que entender o que o mestre estava querendo passar para nós. Não era denegrir os fariseus, mas chamar a atenção aos fariseus de todas as épocas, de todas as tradições religiosas. São aqueles que são tidos como os doutores da lei, e aí eles se arvoram como autoridades, indicam você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mas muitas vezes eles não fazem aquilo que pregam, e aquilo que pregam muitas vezes são detalhes que não têm necessariamente a ver com a vida espiritual. Leila, por favor, pode falar. Leila, você gostaria de dizer alguma coisa, Leila? Estava com uma... Desculpe, eu esqueci de baixar. Falar. Isso. Pois não. Eu tenho uma dúvida com a questão dos fariseus, os publicanos e os samaritanos. Né? Então, os fariseus eram os doutores da lei, então foram eles que foram contra Jesus porque Jesus curava no sábado? Foram esses fariseus, doutores da lei? E os publicanos eram os coletores de impostos, né? E os samaritanos eram considerados impuros, por quê? Eu não me lembro onde entra o samaritano nessa época de Jerusalém, da Antiguidade. Primeiro, não é nem Antiguidade. Isso. Leila, veja só, esses aspectos da história, existem diferentes interpretações e nos servem para orientar aquilo que nós deveríamos aprender dos erros do passado. Não é necessariamente apontar o dedo de uma forma negativa para as pessoas, julgar os outros, porque as pessoas, os grupos, são prisioneiros de suas tradições. Eu e você e todos que aqui estamos, nós herdamos muito mais de nossos pais do que uma genética. Nós herdamos principalmente crenças e condicionamentos limitativos que nossos pais acreditavam que iam nos ajudar muito na vida e acabavam sendo limitações para nós. Também os diferentes grupos na Judéia, naquele tempo, tinham seus papéis históricos. Então, os samaritanos tinham também as suas idiosincrasias e muitos deles eram tidos pelos judeus da Judéia como sendo impuros, porque foram muito miscigenados com povos que conquistaram aquela parte histórica da Judéia. Mas isso aí, eu necessariamente tenho que dar alguns exemplos históricos, mas é simplesmente a tentativa de chamar atenção para o papel que certos grupos tinham. Não é denegrir, julgar assim ou assado, porque
todos nós, não importa o partido político, não importa a religião, todos nós estamos na escola da vida, todos nós temos muito que aprender, e quando nós somos avaliados, para não dizer julgados, por outros, eles, como é que aquela pessoa, aquele grupo podia fazer isso, podia fazer aquilo? A minha questão não é nem de julgamento de um povo ou de uma facção de uma sociedade, é mais para entender a história, entendeu? É para Sim. entender a história. Hoje em dia existem uma corrente do protestantismo que diz que os judeus os judeus não podem ser considerados um povo bom porque ele crucificou Jesus Cristo. E eu sei que na hora da votação que entrou para dentro da área de votação de quem seria crucificado, não foi o povo, eram só os doutores da lei que entravam naquele pátio. O povo ao povo não era permitido entrar. Ele lavou as mãos, o Herodes, mas não foi para o povo julgar, foi para os doutores da lei julgarem, entendeu? Então, a minha questão é porque eu gosto de estudar. Eu já li a Bíblia por 6 meses, sentando todos os dias e lendo meia hora, 1 hora. Eu li do primeira página até o Novo Testamento depois. Li vários outros livros, Jesus existiu, não existiu, Gofrei, li vários. Então, essa era a minha dúvida histórica, não que eu não estou querendo julgar ninguém, porque o tempo era tão diferente do nosso que não tem nem como a gente julgar nada, né? Era só isso. Obrigada, professor. Ok, Leila. Muito obrigado pela sua pergunta e pela sua explicação. Todos nós, na nossa vida, temos que, mais cedo ou mais tarde, a gente acaba estabelecendo alguns objetivos na vida. Para alcançarmos nossos objetivos, nós temos que estabelecer certas prioridades. E aí é que vem, se a gente estuda a história para termos meramente um conhecimento livresco disso, muito bem, é um propósito da pessoa enriquecer o seu conhecimento da história. Mas, no fundo, nós estamos sempre procurando tirar proveito, ensinamento que nos ajude a crescer. Então, nós devemos aproveitar esse estudo da história, não julgando o outro, denegrindo, mas simplesmente, veja só, esse tipo de comportamento resultou em tais resultados para aquele grupo. Será que eu quero isso para mim ou eu quero uma coisa diferente? É por isso que Jesus, em seus ensinamentos agora, como nós vemos registrados no Evangelho de Tomé, tem frases que nos deixam de cabelo em pé. Meu Deus do céu, olha esse loíam aqui. Quem não se desapegar de pai e mãe, mas não amar pai e mãe como eu, não pode ser meu discípulo. Então, a gente tem que parar, meditar o que o nosso instrutor está querendo nos passar. O amor é absolutamente essencial, é a grande lei da vida. Amor é aquilo que nos une, que busca aquela união, uma aproximação cada vez maior com aqueles que nós consideramos os outros. Então, o amor tende a unir. É isso que nós
procuramos buscar. Porém, Jesus diz, nós precisamos amar pai e mãe, mas também de forma desapegada, para que a gente possa seguir a nossa vida e, principalmente, que nós possamos discernir o que é apropriado para nós de aceitarmos a herança que eles nos dão. Quando a gente ouve a palavra herança, a gente pensa logo, oh, meu Deus do céu, que bom, eu quero aquele apartamento, aquele terreno na praia, aquele carro. Não, não é a herança material, mas a herança das crenças, dos condicionamentos que nos são passados. Essa herança que todos nós temos, nós precisamos ter discernimento, ter abertura, avaliarmos se elas são apropriadas para a nossa vida. Todos os psicólogos dizem que nós precisamos superar para a gente mudar o que é vida espiritual. Vida espiritual é uma vida de transformação. Transformação de quê? De nossas crenças, de nossos apegos, de nosso comportamento. E nós precisamos mudar essas crenças. A maior parte delas foram herdadas de pai e mãe. Então, nós precisamos amar pai e mãe, mas com desapego suficiente para usarmos o discernimento e fazermos a escolha. Isso aqui eu vou querer para mim, aquilo eu não vou querer para mim, apesar de meu pai ou minha mãe ter me incutido na mente, como eles fizeram, que a gente devia seguir isso. E a gente vai ter que, com desapego, ter discernimento. Isso é uma das coisas mais difíceis na vida do ser humano. Então, Jesus está dizendo, precisamos amar, mas com desapego, aqueles a quem nós somos mais próximos, a quem nós devemos a vida do nosso corpo físico, como também devemos a grande vida da vida humana. Podemos continuar? Jesus disse, feliz do homem que sabe por onde os ladrões vão entrar, porque dessa forma ele pode se levantar, passar em revista o seu domínio e armar-se antes deles invadirem. Meu Deus do céu, será que Jesus também ensinava segurança patrimonial? Certamente que não. Mais uma vez, vocês me perdoem por repetir a mesma coisa. Jesus dava imagens da nossa vida material para que a gente pudesse ter imaginação para estender algo daquilo que nós temos experiência no mundo material para a vida espiritual. E a vida espiritual, a partir das nossas emoções, dos nossos pensamentos e da nossa orientação superior. É por isso, então, que a gente tem que ter muito discernimento ao lermos esses ensinamentos, saber o que Jesus estava querendo nos passar com essas imagens. O mestre, então, usava alegorias do mundo exterior para nos ensinar como progredir no mundo espiritual. Quem são os ladrões na vida espiritual? Nós podemos imaginar várias coisas.
as más companhias. Mas as más companhias estimulam as nossas fraquezas, os nossos vícios, as tentações às quais nós não conseguimos resistir. Então, ladrão simboliza as tentações, as nossas fraquezas. Nós temos, então, que evitar que essas nossas fraquezas possam roubar o nosso tesouro. Tesouro. Qual é o tesouro que a gente tem que evitar que as fraquezas venham a roubar? O tesouro espiritual. Tesouro espiritual que é a nossa natureza última. Como nós somos expressões divinas e o divino se manifesta como luz, paz, amor, harmonia e alegria, tudo aquilo que tende a drenar esses aspectos, principalmente o amor, a paz, a harmonia, nós temos que estar atento a isso. Então, nós precisamos nos armar. Armar com quê? Com metralhadora? Parece que nós temos agora, nos tempos modernos, uma tendência a promover o uso de armas, mas as armas que Jesus se referiam eram as proteções interiores. Não é se precaver de ladrões externos, físicos. São aqueles ladrões que moram aqui, que moram no nosso coração. São os nossos sentimentos, os nossos apegos, os nossos desejos, os nossos pensamentos. São esses os ladrões que nós temos que estar atentos e impedir que eles venham a roubar os nossos tesouros interiores, os tesouros da nossa natureza espiritual, que nós procuramos manifestar, e os ladrões vêm e roubam a nossa paz. Agora, então, o homem que sabe por onde os ladrões vão entrar é aquele homem que faz, com frequência, o autoexame, faz meditação a respeito de sua vida, de suas tendências favoráveis à vida espiritual, as suas fraquezas, as suas tendências que os levam para longe da vida espiritual. Então, nós temos que buscar sempre fazer aquele autoexame, autoavaliação no nosso comportamento, nas nossas orientações de vida, para que os ladrões, as nossas fraquezas, não venham a roubar a nossa riqueza interior. E como é que, então, o homem que vai se levantar, passar em revista o seu domínio e armar-se antes deles invadirem? Vai fazer um exame de consciência para ver o que ele, nos últimos tempos, vem fazendo que leva a descambar para abrir o seu tesouro, perdê-lo para esses ladrões, as fraquezas da nossa natureza exterior.
Então, como é que nós vamos nos armar? Porque ele diz que deve se levantar, ou seja, ficar com plena atenção. Todos nós já estamos cansados de ouvir que a gente precisa desenvolver a plena atenção. A gente diz, sim, precisamos de plena atenção. E no instante seguinte, segundo seguinte, a gente já está com a mente lá longe, esperando que essa reunião venha terminar, a gente possa ter o nosso lanchinho, possamos ver o Jornal Nacional. E já... Então, a mente está a mil e está sendo drenada. Não estamos atentos, passando em revista o nosso domínio e nos armando. Como é que a gente pode se armar contra esses ladrões? Meditação, plena atenção, uso de mantras. Meus irmãos, minhas irmãs, nós sabemos que tudo no universo é vibração. Inclusive, as coisas que nós achamos que são coisas físicas são combinações de vibrações, de bilhões de unidades que formam órgãos, o nosso corpo físico e nossos outros veículos. Então, vibração. Nós temos que nos servir de tudo aquilo que afete de forma a fortalecer a nossa orientação, determinação de prosseguir na vida espiritual com vibrações apropriadas, ou seja, a repetição de mantras, a lembrança sempre de quem nós somos, desejar coisas boas para todos, que todos os seres sejam felizes, que todos os seres vivam em paz. Então, quando nós conseguirmos fazer como dizem que os monges tibetanos conseguem estar sempre em plena atenção, muito felizes, sorridentes, eles certamente que têm suas práticas. Então, nós temos que desenvolver nossas práticas que sejam nossas. Não precisam ser mantras em tibetano ou aramaico, ou seja lá qual for a língua, pode ser a nossa própria língua que venha sempre a nos lembrar dos tesouros que nós temos em nosso interior. Dilceia, por favor. Então, parafraseando os apóstolos, eu direi: ensina-nos, mestre, que tipo de mantras seriam adequados para mim, por exemplo, que estou iniciando neste caminho? Dilceia, cada indivíduo, em função da sua história, das suas preferências, das suas orientações, deve encontrar aqueles mantras que melhor, vamos dizer, atendem aos seus anseios. Atendem aos seus anseios no seu estágio atual. Eu ainda acrescento isso, porque nós estamos numa experiência dinâmica. A Dilceia de hoje não é a Dilceia de 10, de 20 anos atrás. Então, você mudou os seus anseios, as suas necessidades de mantras mudaram também. Nós temos que nos lembrar sempre
que nós todos temos um instrutor no nosso interior. Como é mais difícil para nós acessarmos diretamente o nosso instrutor interior, as diferentes tradições oferecem vários caminhos, várias práticas, e é só a gente fazendo a experiência dessa prática, da outra prática, para sentirmos no âmago do nosso ser, é isso que eu estou precisando. Então, se você desejar a sugestão de alguns mantras, você me manda uma mensagenzinha e eu responderei para você com exemplos práticos. Mas o importante é isso. Nós temos que nos engajar de verdade. É lógico que o engajamento tem a parte de a busca, a avaliação, a decisão e a prática. Então, nós temos que fazer a busca na literatura, nas instituições espirituais às quais pertencemos, algumas pessoas que a gente tem confiança, a gente pode perguntar. Então, é a busca. Aí, depois, a avaliação, a escolha. E aí vem a parte mais difícil, a prática. Como é difícil a gente praticar aquilo que a gente sabe que é bom para nós, que a gente já decidiu, não, eu quero fazer isso, até que a gente esquece daí a 2, 3 dias. Então, a prática é a coisa mais difícil e mais importante na nossa vida espiritual. Luiz Alberto, por favor. Oi, boa noite. A minha voz está boa? Ótima, hoje está perfeita. Tá bom. Tem um caminho que algumas ordens esotéricas usam para a gente descobrir para onde entra o ladrão, e é o nosso mapa astral. Eu me lembro, eu fiz 3 anos de análise, um psicanalista, e não gostava de astrologia. Ele era inimigo de astrologia. Aí, depois de quase 2 anos, um dia eu deixei de ler o meu mapa para ele. Quando eu terminei a leitura do mapa, ele virou para mim e falou: olha, eu passei 2 anos para aprender o que você acabou de falar aí em você. Quer dizer, como é eficiente a leitura do mapa astral para que a gente saiba onde é a porta e entra o ladrão. É uma ferramenta muito boa. Inclusive, quando nasce uma criança, eu falo sempre com os pais, faça o mapa astral. Por exemplo, eu tenho Netuno em cima do ascendente. Eu não era para fazer engenharia. Eu sou engenheiro com 3 diplomas de engenharia, engenheiro de segurança, mecânico, não sei o quê, mas não é a profissão que me agrada. Se alguém tivesse feito o meu mapa, eu era um psicólogo. Netuno está no meu ascendente, é o signo da psicologia. Então, nasceu uma criança, faça o mapinha dessa criança, pois é muito importante saber, né, o ladrão entra para roubar a cueca dela. Boa noite. Muito obrigado. Muito boa, Luiz Alberto. Obrigado. O Douglas, por favor, você queria dizer alguma coisa, Douglas? Não, eu apertei por engano. Foi apenas um engano, eu apertei por engano. Entra para o meu clube. Tá bom. Boa noite, Raul. Boa Vamos noite. continuar. Rosiana, por favor. Raul, respondendo mais ou menos a pergunta da irmã anterior, quando ela fala sobre o mantra, geralmente, eu não sei se vai ser útil a ela, nós geralmente usamos como mantra palavras que têm, como você mesmo diz, uma relevância para o nosso momento, né? E indo já direto na prática,
nós estamos estudando o cristianismo primitivo, não é isso? E a meditação está ligada à respiração, e o mantra é uma maneira de, como é que diz, não controlar a mente, mas segurar os pensamentos, focar, voltar para o aqui e agora. Então, por que não, ao inspirar Cristo, ao expirar está em mim, ou eu sou Cristo? Quer dizer, existem vários mantras relacionados até ao nosso próprio estudo, que pode ajudar a irmã, se ela está começando agora, a iniciar, não é? E focar sempre na respiração. Mas eu acredito que, se ela procurar no privado, você vai poder dar a ela uma noção bem mais completa. Isso mesmo. Muito obrigado, Rosiana. Realmente... Eu também agradeço a intervenção da irmã. Obrigada. Tá bom. Realmente, cada tradição espiritual tem suas preferências e tem seu histórico. Quando a gente começa a buscar o nosso caminho por uma determinada tradição, a gente como que recebe um pacote, que tem várias partes desse pacote que nos tocam mais do que outras. Eu já ouvi alguns excertos de mantras proferidos por mestres tibetanos. Nossa, mãe ficava com o cabelo em pé. Mas algo que, pelo menos a mim, me deixava tremendamente tocado. Os sufis, com suas danças rodopiantes e com seus mantras, quem ouve, eu já participei, tive a grande dádiva de ver algumas práticas sufis. Nossa, mãe, se não fosse necessário se converter ao islamismo para estudar o sufismo, eu teria entrado para aquela escola sufi. Então, todas as tradições têm coisas maravilhosas. Na tradição cristã, dos primeiros tempos, tem uma meditação que ainda hoje é efetuada, que toca o coração de muitas pessoas. Por exemplo, Maranatha. Maranatha. Enfim, essa repetição da palavra Maranatha é uma prática meditativa da tradição cristã muito efetiva. Ainda hoje é praticada. Então, eu sugiro para aqueles que desejam fazer uma tentativa, que explorem, que testem, façam um test drive de diferentes mantras, mas de preferência que tenham sido
enunciados, proferidos por pessoas que sabem o ritmo, a métrica desses mantras, porque tudo na vida é vibração. E, principalmente, mantras é vibração científica. Portanto, se vão procurar os mantras, que façam essa experiência para ver se conseguem ser tocados na alma e, portanto, fortalecer a sua casa para impedir que os ladrões entrem e roubem. Luiz Alberto, quer acrescentar alguma coisa, meu irmão? Pois não. Pode falar, Luiz Alberto. Eu vou falar rápido de um mantra que eu usei uma vez e foi muito interessante. E foi o seguinte: eu estava na igreja de São Sebastião, no dia da festa, e o andor de São Sebastião estava chegando, e o padre, para fazer o público calar, começou a rezar o terço. Como eu estava ao lado dele, eu comecei a acompanhar o terço, porque eu fiquei preso no altar, fecharam a porta, então eu não tinha que mandar, tinha que esperar chegar o andor. E o andor deve ter demorado uns 20 minutos para chegar. Quando eu me dei conta, o andor estava na minha frente. E eu fiquei num êxtase, em pé, sem saber o que aconteceu, eu não sei a explicação correta, mas ao acompanhar aquele recitação do terço, eu saí. E aí eu aprendi, quer dizer, às vezes a gente aprende na prática o que uma enciclopédia não ensina, que o terço é um instrumento que a igreja, os católicos usam para entrar no seu santo interior. Eu entendi assim. Muito bem. E veja só, meu irmão, cada tradição religiosa tem o seu instrumental favorito, que, com o passar do tempo e a repetição, aquilo vai como que abrindo um caminho para nós e se torna mais acessível ao nosso coração. Veja só, a gente ouve com os ouvidos, mas aquela vibração reverbera em nosso coração. Então, nós temos que fazer o test drive. E vai ter que ser com um veículo, né, que esteja bem calibradozinho, bem preparado para que a gente tire o melhor proveito possível daquele instrumento, porque nós estamos falando de coisa muito séria. Instrumentos facilitadores para o fortalecimento da nossa alma, do nosso ser, em nossa jornada espiritual. Os mantras são para isso, não é para a gente ficar repetindo automaticamente, sem engajamento do coração, porque senão o valor, a atuação em nosso ser vai ser muito limitada. Rosiana, por favor. Pode falar, Rosiana. Eu concordo muito. O mantra, ele tem que ter um significado muito importante para a gente. Ele tem que reverberar em nosso coração. Então, claro, aliado à respiração, muito importante, mas sim, bem como você disse, o test drive é você entoar, experimentar, vivenciar e ver aquilo que lhe toca mais, que toca mais em você. Né? E não se apressar.
Pelo menos essa é a minha opinião. É algo que deve realmente lhe tocar. E uma vez encontrado esse mantra, ele com certeza vai fazer parte da sua vida e vai lhe ajudar em muitos, muitos momentos em que você realmente vai precisar. Acho que eu estou falando demais, desculpe. Mas como a irmã mostrou esse interesse, e para mim a meditação é muito, muito, muito importante, então eu estou, acho que, participando demais. Era só, querido. Ok, Rosiana, muito obrigado. Eu estou vendo que você está precisando fazer um grande esforço para se comunicar, o que significa o seu engajamento, como se fosse um mantra espiritual, você está participando ativamente do nosso trabalho. Muito obrigado, minha irmã. Vocês veem que a herança que nós recebemos do Mestre Jesus, que foi resguardada, que foi mantida ao longo dos séculos e agora está à nossa disposição, consegue tocar o nosso coração e, apesar de, em alguns momentos, ser uma espécie de terapia de choque, a gente fica chocado com aquelas palavras, mas, meu Deus do céu, o mestre está dizendo que eu tenho que odiar e amar ao mesmo tempo. Aí a gente precisa se lembrar. O aramaico era uma linguagem com relativamente poucas palavras, cada palavra tinha vários significados. Então, no caso aqui, é quem aprende a amar e se desapegar ao mesmo tempo. Não é aquilo que, infelizmente, vocês me perdoem usar esse termo, infelizmente, muitas pessoas acham que amor e apego fazem parte do mesmo pacote. Então, está sendo necessário que a gente aprenda, vá além e saiba que o verdadeiro amor não é para mim. O verdadeiro amor é doação. Então, quando a gente ama, nós estamos doando mais do que pedindo para nós. E aí nós verificamos que tem certas práticas, os mantras, a meditação, outras práticas, cada tradição tem suas práticas. E isso aí a gente pode explorar em outras ocasiões. Já participei de seminários de 3, 4 dias sobre práticas espirituais, em que se torna possível a gente investigar com mais profundidade, fazendo práticas, e não falando só sobre as práticas. Mas nós estamos dando esse início no nosso trabalho da espiritualidade da tradição cristã original, dos ensinamentos do Mestre Jesus, e nós tivemos essa grande dádiva da providência divina de ter protegido esse texto para que a gente possa tirar proveito dele. Eu aproveito, falando de texto, um outro texto também da biblioteca de Nag Hammadi, que eu gostaria de lançar como uma possibilidade daqui a algumas semanas, quando terminarmos o Evangelho de Tomé,
estudarmos o evangelho mais difícil, mais esotérico daquela biblioteca de Nag Hammadi, que é o Evangelho de Filipe. Então, fica aqui uma sugestão e nós, então, continuamos no nosso grupo. Leila, você gostaria de acrescentar alguma coisa ou só está parabenizando? Ok. Então, vamos continuar. Talvez seja o último logio que a gente vai poder estudar agora. Pois não, pode falar, Leila. Não, rapidamente, o Evangelho de Tiago, a gente não pode estudar? O Evangelho de Tiago, vamos deixar para bem depois, porque eu acho que o Evangelho de Filipe talvez seja mais importante. Tá bom? Agora, mas existe uma possibilidade da gente estudá-lo também. Ok, obrigado. Obrigada. Tchau. Então, continuando. O Logio 104. Eles, os discípulos, disseram a Jesus: vem, vamos orar e jejuar hoje. Aí Jesus olhou para eles e disse: qual foi o pecado que cometi ou em que fui vencido? Porém, quando o noivo deixar a câmara nupcial, então que eles jejuem e orem. Aí a gente ouve isso aqui e coça a cabeça, mas, meu Deus do céu, o que uma coisa tem a ver com a outra? Tem tudo a ver. E quando a gente começa a examinar com mais profundidade a tradição dos primeiros tempos dos seguidores de Jesus, aí a gente começa a entender e a gente pode dar aquele clique. Por que os discípulos estavam convidando Jesus para orar e jejuar? Porque na tradição judaica, orar, jejuar e dar esmolas constituía-se o cerne das práticas espirituais ou religiosas daquela tradição. Então, os seus discípulos, muito inocentemente, voltam-se para o mestre e dizem: vamos orar e jejuar hoje. E aí Jesus responde: qual foi o pecado que eu cometi ou em que fui vencido para vocês me convidarem para orar e jejuar como se eu tivesse tropeçado e agora eu tenho que pagar os meus pecados, né? Orando e jejuando. Então, aqui é uma sacudida que o mestre nos dá para saber que nós não precisamos nos aproximar de Deus, do da fonte, do todo, do centro que harmoniza toda a vida no universo, fazendo sacrifícios. A tradição da igreja, a tradição cristã das igrejas, propunha muitas práticas de sacrifício, apesar da etimologia, era o sacro ofício, aquilo que tornava sagrado era algo doloroso. Rezar o terço ajoelhado em cima de grãos de arroz. Se alguém já experimentou isso, eu, infelizmente, já fui convidado a experimentar isso no colégio interno. Então, eu não sou muito fã disso. E recebi como que orientação nos ensinamentos do mestre
que não é com dor auto-infligida que nós vamos nos purificar. Nós temos uma grande lei no universo em que tudo aquilo que a gente faz no mundo, nós estamos fazendo. Desculpe, perdão. Tudo aquilo que nós fazemos no mundo, nós estamos fazendo para vida una. E tudo que a gente faz, a gente recebe de volta. É a grande lei chamada lei de causa e efeito, lei de karma. É a lei que assegura a justiça perfeita, total. Então, nós não precisamos de fazer sacrifícios, nós precisamos de fazer mudanças. Os erros, quando a gente se dá conta do erro, o que a gente precisa fazer não é sacrificar-se, mas sim modificar-se. Tomar a decisão, nossa, isso foi uma besteira, eu não quero cometer essa besteira outra vez, eu quero e eu vou mudar. Aí você está falando que eu vou mudar, se esquecendo que a mudança é a coisa mais difícil nesse mundo. Porque a mudança começa com uma determinação, mas necessita que a gente modifique a nossa programação da nossa mente. É muito fácil a gente chamar um programador para mudar o programa do nosso computador, mas não dá para chamar um técnico externo para mudar a programação da nossa mente. Nós temos que fazer isso. E isso é muito difícil, requer plena atenção. Será que nós já ouvimos essa palavra, plena atenção, antes? Será que nós já ouvimos a respeito da determinação? Fazermos práticas e mais práticas para passarmos em revista o nosso comportamento durante o dia para verificar aonde a gente escorregou, aonde a gente fez a coisa certa, para que a gente vá mudando. Agora, existem certas técnicas que fortalecem o nosso processo de mudança. Eu mandei para várias pessoas do nosso grupo um texto sobre de Bruce Lipton, o crença, a biologia da crença. E no finalzinho ele fala de um colega, de uma pessoa que de quem ele se tornou muito amigo, que desenvolveu uma prática que ajuda muito a fortalecer esse processo de mudança. E eu sugiro, então, que vocês, se não quiserem ler as 130 páginas do texto, vão lá para o último capítulo, as últimas 15, 20 páginas, e bem lá no finalzinho vocês vão ver o nome da pessoa e o psychotrain, sei lá, não me lembro do termo utilizado, mas eu já tentei fazer. É uma prática científica que nos ajuda e muito a fazer as mudanças que a gente gostaria de fazer, mas que o ego não segura. Por quê? Porque nós repetimos tantas vezes um comportamento negativo que as células
se programam para repetir aquilo. A gente sabe da nossa mente consciente e do nosso inconsciente, que nos permite fazer muitas coisas em piloto automático, ou seja, o nosso condicionamento. Então, mudar o condicionamento é mudar a programação, precisa de certa ajuda, e aí vocês vão encontrar essa ajuda. Douglas, por favor. Raul, você estava falando sobre sacrifício nas orações. Nós sabemos que os nossos irmãozinhos, entre aspas, da Opus Dei, eles usam muito dessa prática de, quando fazem as orações deles, eles fazem penitências de flagelo. E alguns muçulmanos, também xiitas, da vertente xiita, tá? Eles fazem também esse tipo de flagelo. Isso vem da onde? Exato. De onde é que eles criaram isso? De onde que eles tiraram isso? De onde que eles inventaram isso? Meu irmão, você dessa vez me pegou. Eu não saberia lhe responder de onde é que originou-se essa atrocidade, mas me parece que é algo bastante corriqueiro, porque é algo que tem um impacto emocional muito grande e algo que dá um impulso para o ego. Você está vendo? Eu estou fazendo esse sacrifício terrível, inclusive tirando sangue com tantos açoites, silício que estou utilizando. Isso só fortalece o ego, que eu consigo me dar tantas chibatadas que os outros não conseguem. Eu tiro sangue fundo de mim durante essas práticas. Os outros não têm coragem de fazer isso. Você está vendo como é que eu estou me redimindo? Então, se ergue com aquele orgulho, o ego sempre em comando. Então, eu não saberia dizer historicamente de onde é que isso vem, mas certamente não é algo a ser promovido. Nós estamos no finalzinho e a gente tem que encerrar dentro de 5 minutos depois da hora. Então, vamos ser bem rápidos, Luiz Alberto e Elisa. Por favor, Luiz Alberto. Obrigado, Raul. Isso é a característica da era de peixe, que era a era de sacrifício. O líder da era de peixe foi crucificado, seus apóstolos foram crucificados, e ela valoriza o sacrifício. Essa é a característica de peixe. Mas nós estamos na nova era, nós estamos na era de aquário. Para mim, aquário é o grupo. Não estamos mais na era do sacrifício. Obrigado. Raul, Elisa, essa colocação do colega ali sobre o sacrifício e tudo mais, ele também não calharia junto com aquelas as promessas que as pessoas às vezes vão caminhar lá para longe, se arrebentar todas, ou seja, também tem a ver com essa parte das promessas que tentam pagar das formas mais, talvez, estranhas, né, para não falar outra palavra, também tem uma relação, né? Sem dúvida. É uma barganha, como se a pessoa pudesse barganhar com Deus. Então, se eu receber essa graça, eu vou rezar tantos terços, eu vou subir os degraus da igreja ajoelhada e assim por diante. Você acha que Deus quer isso de nós? Nós somos expressões divinas. O que Deus quer de nós é que nós venhamos aprender o mais rapidamente
possível a expressar o divino. O divino não sobe degraus da igreja de joelhos, não se autoflagela. O divino expressa o divino amorosamente, harmoniosamente no mundo exterior. É essa a nossa missão. Meus irmãos, vocês gostariam de fazer mais alguma observação? Agradecer, Raul, que eu estou de volta. Ah, que bom, que bom. Você é sempre bem-vinda, Carmen. Meus irmãos, vamos então colocar um ponto parágrafo até a nossa próxima reunião e eu agradeço muito a atenção de vocês, esse engajamento de retirarmos a essência do ensinamento do Mestre que possa nos incentivar a continuarmos nessa jornada de autotransformação. E autotransformação, esse psicocentro que eu mencionei no final do livro, Além da Crença, vocês, olha, tem vários programas no Facebook a respeito desse processo e vocês, ao experimentarem, vão ver como isso é efetivo. Todos nós estamos na busca da autotransformação. Tudo o mais, palavras, ideias, sugestões, imagens, é tudo para nos conduzir para a determinação e capacitação da autotransformação, porque quantas e quantas vezes nós mostramos boas intenções, mas não conseguimos fazer aquilo que nós realmente tínhamos como propósito realizar. Por quê? Porque ou não escolhemos um método apropriado ou não tivemos a determinação suficiente. E isso nós vamos ter, cada um de nós, que desenterrar esse tesouro do campo que nós estamos cultivando, esse campo interior nosso. Muito obrigado. Até a semana que vem. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres vivam em paz. Meus irmãos, minhas irmãs, uma boa noite. Até a próxima. Bom final de semana, Raul. Tchau, 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 tchau.